Por um acaso você tem um carro mais antigo, estilo esse aqui, ó, e você estava pensando em colocar aditivo no radiador, só que as pessoas te tiraram de ideia. Elas falaram para você que se você nunca usou aditivo de radiador antes, não deveria usar porque ia aparecer um monte de vazamento no sistema de arrefecimento. Esse é um dos maiores mitos que existem no mundo automotivo e eu vou falar para você o porquê. Então assiste o vídeo até o final. Bom, a primeira coisa a gente precisa entender para que serve o aditivo do radiador. Esse cara aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó. Por que a gente não deve usar apenas água e sim usar uma medida de água? O certo é usar água desmineralizada com uma porcentagem de aditivo, caso ele for concentrado, né? Se ele for, tem uns aditivos que já são prontos para uso, só você pode colocar direto, que já vem diluído. Quando é concentrado, você tem que ver pelo fabricante a quantidade de aditivo com a quantidade de água desmineralizada. No meu caso, eu uso água comum, já ajuda muito, com certeza a água desmineralizada vai melhorar, mas eu uso água comum ainda e com certeza dá uma diferença enorme no sistema de arrefecimento. Então, as principais características do aditivo é fazer com que a água aumente a temperatura para a ebulição, ou seja, quando o motor bate ali 90 graus, 95 graus, o aditivo, juntamente misturado com a água, faz com que a água não entre em ebulição. Geralmente a água entra em ebulição nessa temperatura. Quando ela entra em ebulição, atrapalha todo o sistema de arrefecimento, a refrigeração. Então o aditivo ele segura, faz com que a água não entre em ebulição. Ela vai entrar em ebulição só muitos graus acima do normal. Então consegue manter a água para que ela não entre em ebulição. E também para que ela não congele, mas isso é um caso irrelevante aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com certeza, a água não vai congelar, né? Então, quanto a isso, tá tranquilo. Então, além de não deixar a água entrar em ebulição, para melhorar o sistema de arrefecimento, também não deixar a água congelar. E o principal, ele faz com que esse fluido não seja corrosivo. Quando você coloca apenas água no sistema de arrefecimento, corrói todo o seu sistema. Você vai perceber que você vai ter muito problema com a bomba d'água, principalmente desse carro aqui, ó, que é um Gol Geração 2. Quando eu tinha um outro carro, antes de eu comprar esse carro, eu tive um outro Gol Geração 2, esse é um GTI, o que eu tinha não era GTI, e quando eu comprei, foi meu primeiro carro, eu não entendia nada, eu colocava só água. Eu gastava muito com bomba d'água, tipo de 2 em 2 anos eu trocava bomba d'água, começava a vazar, ia corroendo todo o sistema. No GTI, já tenho ele há 10 anos, eu uso aditivo, nunca tive problema eu peguei o carro tem 10 anos, fiquei 6 anos sem mexer na bomba d'água. Aí uma vez eu precisei mexer na bomba d'água, estava intacto o sistema, os encanamentos não ficam enferrujados, o sistema flui perfeitamente. Fora essa questão de melhorar a refrigeração, porque a água não entra em ebulição com 90, 100 graus. Isso é muito bom. Mas por que rola esse mito que as pessoas já vi mecânico, eu já discuti com mecânicos antigos, mecânicos com mais de 50 anos, eu já discuti com mecânicos que falam esse mito que se você nunca usou aditivo no radiador e você colocar o aditivo, vai começar a aparecer vazamento em todo lugar. Cara, é incrível essa mentalidade que eu discuti já com mecânicos velhos aí. Por que acontece isso? Eu vou explicar para você. O que acontece é o seguinte, você sempre usou água no sistema. Geralmente quando você leva o carro para fazer a manutenção e aí você resolve colocar aditivo, você leva no mecânico e resolve colocar aditivo, o que acontece? Eles vão tirar toda a água, vai fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento, vai limpar todo o sistema, vai tirar toda essa água velha, geralmente a água fica tudo suja aqui, ó, de corrosão, tira toda a água do sistema, depois limpa o sistema e coloca água com aditivo. E aí o que acontece logo após isso? Começa a aparecer vazamentos no carro. Isso é muito comum de acontecer e realmente acontece. Mas o que causou isso não foi o aditivo, até porque não daria nem tempo se o aditivo fosse capaz de fazer isso. O que acontece é que o sistema já estava todo ruim, já estava todo apodrecido o sistema. E o que acontece? Nesse sistema cheio de sujeira, algumas partes que não estavam vazando é que estavam ali cheio de terra, de sujeira. E o que acontece? O que causou realmente começa a aparecer vazamento é que quando você limpa o sistema e tira essa água, tira toda essa sujeira encrostada só de você tirar a água. E logo após, quando você completa e coloca o aditivo, começa a aparecer vazamento. Então o problema não é o aditivo, o problema é que quando você coloca o aditivo, faz toda a limpeza. Então se você limpar, se você sempre usou água, pode fazer o teste, você sempre usou água,
Só de você limpar o sistema, faz uma limpeza, tira toda a água, limpa esse sistema e coloca a água de novo. Você vai ver que vai começar a vazar. Por quê? Porque o problema é a limpeza que se faz. E o fato de você tirar essa água suja, cheio de sujeira encrostada, que às vezes assim, essa sujeira encrostada tá tampando o vazamento. Quando você faz essa limpeza, começa a vazar. Então o aditivo não tem nada a ver com isso. E mecânicos experientes já discutiram comigo sobre isso. Mas é muito simples de analisar, não faz o menor sentido se você pensar que a água em si, ela sim tem a capacidade de corroer. É ela que tá... A água em si, a água pura, ela que corrói o sistema de arrefecimento. Não faz sentido. Se você está colocando aditivo, ele justamente tem propriedades para não deixar corroer. A propriedade dele é justamente para isso. Ele não é corrosivo. Ele é o contrário. Ele não deixa a água ter essa corrosão. Então, qual que é o sentido de você colocar aditivo e começar a vazar? Não faz sentido nenhum, é questão lógica. E mecânicos velhos têm essa crença na cabeça. Então, lembra disso. O que causa vazamento quando você tira água, nunca usou aditivo, só água. Você limpou o sistema para colocar aditivo, colocou o aditivo e começou a vazar, o problema não é aditivo. O problema é a limpeza que você fez. O sistema já estava todo ferrado. Só de você tirar essa água e fazer essa limpeza, vai começar a vazar. Então, o aditivo não tem nada a ver com isso. Esse é um grande mito aí, tá? Então, se você nunca usou aditivo, comece a usar. Você vai sentir uma diferença incrível. 8 anos, 7 anos já que eu não mexo na bomba d'água e não tive problema nenhum. Meu antigo carro, eu trocava a bomba d'água de 2 em 2 anos, começava a vazar aqui por baixo, que ia corroendo. Aqui o sistema, você tira as mangueiras, cara, não tem aquele... cara, no meu primeiro carro, eu tirava essas mangueiras pra trocar, tava tudo corroído assim, sabe? Aquela sujeira de ferrugem, sabe? Vinha aqui caramba, esqueci o nome aqui, deu branco. No reservatório aqui, ficava cheio de sujeira, tudo sujo, tudo encrostado, e hoje não tem mais problema. Então, se você não usa, considere usar. É baratinho, é tranquilo para você usar. Comece a usar. E tenha em mente que se você nunca usou, quando você fizer a limpeza, pode ser que apareça vazamento, mas não por causa do aditivo, pela limpeza que você faz. Então, faz uma limpeza e já tenha em mente que é provável que vai aparecer algum vazamento. E quando aparecer, faça o que tem que ser feito. Geralmente é um cano que você vai ter que trocar, uma parte essas juntinhas aqui do cano. Às vezes é uma mangueira. Faça toda a revisão e aos poucos você vai arrumando, trocando o que precisa trocar. E aí, com aditivo, você vai ter um sistema totalmente perfeito. Isso vai melhorar até a refrigeração do motor. Quando ele bater os 90 graus, 90 e poucos graus, você vai ver que quando ligar a ventoinha, o sistema vai descer mais rápido, vai refrigerar mais rápido porque não vai entrar em ebulição, assim como a água pura entra. Tá? Vai segurar a ebulição da água. Se você curtiu o vídeo, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder os próximos e tamo junto.